Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos. Boa tarde, sou a Thaisa. E nós analisamos esse livro aqui, que, como todos, já foi bastante explorado aqui pelo professor, nessas palestras TED Talks. Então, o que eu quero falar com vocês começar falando com vocês a respeito de que foi falado entre nós que o medo de falar em público é algo que é bastante dominante e até vimos algumas pesquisas, certo? Que trazem isso, falando que até mesmo acima de medo de alguns animais peçonhentos, né? O medo de falar em público. Mas eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão do tipo, até quando nós vamos deixar que o medo de falar em público impeça nosso desenvolvimento acadêmico, no caso aqui nós alunos do PIBID, ou profissionalmente. Porque se a gente for parar para poder pensar, por que as pessoas têm medo de falar em público? Será que o medo é a quantidade de pessoas? Ou será que o medo é não saber falar ou não saber o que falar? Então hoje o que a gente vai apresentar aqui é como se preparar para poder falar em público e quais são alguns itens básicos que a gente pode ter, porque eu acredito que se a gente sabe o que falar e como falar, eu acredito que estar na frente de 10 pessoas, estar na frente de 1000 pessoas não vai fazer tanta diferença, certo? Então, basicamente, o autor fala que dar uma palestra é como se fosse um guia, e vocês que estão me ouvindo são turistas que estão indo comigo para algum lugar. E eu basicamente vou passar algumas ideias para vocês, e a minha ideia vai sair de uma experiência própria minha, ou seja, só eu vou passar a minha ideia para vocês do meu jeito, só eu que vai ter essa ideia, naturalmente. Ou seja, que a guia determina a viagem, né? Você pode fazer a mesma viagem com um guia, fazer a mesma viagem com outro guia, palestrantes diferentes vão dar um tom completamente diferente. Exatamente. Tudo depende da experiência de vida, de como você age, de quem está ali na frente, basicamente. Então... E a ferramenta que a gente vai usar para isso é a comunicação, certo? E a gente vai ter uns 3 tipos de comunicação, que no caso é a linguagem verbal, a linguagem corporal e a entonação. No livro, o autor ele traz uma pesquisa que eu esqueci o nome agora do cara que fez essa pesquisa, mas o que acontece? Os pesquisadores, as pessoas que hoje em dia estamos na moda do coaches, né? As pessoas que são especializadas em você fazer uma boa redação ou saber falar em público. No geral, essas pessoas elas estão dando um foco muito grande para a linguagem corporal e para a entonação. Eles dizem que se alguém quer falar em público, então o principal delas é focar na linguagem corporal e na entonação. Partindo como base dessa pesquisa que o autor ele cita no livro. No entanto, a pesquisa não estava falando sobre que o importante é como você se porta e o tom de voz que você dá. Essa pesquisa, na verdade, estava falando o seguinte, que eu posso falar uma coisa de 2 jeitos. E é a forma como eu vou falar, usando a minha voz e a minha expressão do meu corpo, que vai determinar a diferença. Então, ele não estava dizendo que as palavras não são importantes. Ele está dizendo que, dado uma situação, uma frase que eu vou falar, o gesto como eu vou me gesticular e o tom de voz que eu vou dar vai fazer com que vocês entendam de um jeito ou tenham uma percepção diferente. Mas não quer dizer que a palavra em si não é importante. E o autor vem dizendo para a gente que a essência de uma palestra depende fundamentalmente das palavras. Ou seja, é aquilo que o professor fala bastante para a gente, que a gente precisa calibrar o nosso discurso para saber com quem a gente está falando. Porque para vocês entenderem que essa viagem que a gente vai fazer seja uma experiência boa para mim e para vocês, a gente tem que estar falando a mesma linguagem. Então, a linguagem verbal, nesse caso, é a parte mais importante. Então, agora a gente vai falar 4 perigos, 4 estilos que devem ser evitados. O primeiro dele é a conversa de vendedor. Basicamente, ninguém vai querer chegar numa palestra com vocês um palestrante vendendo alguma coisa deles, ou falando alguma coisa que não tem nada a ver com o que ele está propondo com o tema, ou basicamente vendendo alguma coisa para vocês. Ninguém quer isso, gente. Porque o exemplo que ele dá no livro, quando ele fala da conversa de vendedor, é no sentido de que, às vezes, você vai para uma palestra que o cara está falando daquilo ali como se no final você passar no caixa, você compra o livro ali na saída. Então, quando você vai fazer uma palestra, o ideal é que você não tenha esse tipo de abordagem, como se você estivesse impressionando alguém para que essa pessoa, quando saísse dali,
comprar o que você está falando. Pode-se discordar quando a linha que separa a transmissão de uma ideia e os argumentos de venda. Mas o princípio ideal é dar e não tirar. E outra coisa que ele fala é sobre as divagações. Eu falei assim, ué, o que é isso? Eu não conhecia essa palavra, né? Aí fui pesquisar o que significa essa palavra. O que ele disse é o seguinte: às vezes você tem um cara que vai palestrar, vai falar sobre um determinado assunto, só que em vez de ele falar do assunto do qual ele está se propondo, ele fica dando volta no assunto. Então, por isso, essa imagem de dando volta. Porque em vez de ele focar no tema que ele está se propondo a falar, ele fica andando em círculos. Aí ele fala aqui, para a gente nunca fazer. Ficar divagando não é uma opção nunca numa palestra. O TED Eu tinha corrigido esse organizacional. Tá sem o N. Eu tinha corrigido isso. Então, tem às vezes palavras que são difíceis de serem assimiladas, que causam tédio e que não causam sono, gente. Não dá pra gente falar uma coisa e não ser interessante pra vocês e também não ser interessante só pra mim. Tem que ter a troca. E outro exemplo que ele dá quando ele fala de tédio organizacional é no sentido de, vamos supor que vocês são donos de uma escola, certo? Aí vocês vão lá para poder falar como que é a experiência da sua escola. Em vez de você falar tudo que deu certo e tal, você fica falando da organização que aconteceu para aquilo dar certo. Ó, então nós pegamos todos os professores e nós levamos eles para palestras e trouxemos não sei o que. Você está falando da estrutura. Isso para você que realizou, estava lá, pode ser super interessante. Mas agora para quem está ali, será que é interessante saber como que os professores fizeram, que palestra eles fizeram ou o que de fato aconteceu ali na hora para que a situação da escola mudasse? Então quando ele fala de tédio organizacional, ele está falando exatamente disso também. Aí ele diz que uma organização pode ser fascinante para quem trabalha nela e super entediante para todos os demais. Então, sempre evitem essa abordagem. E o que ele fala sobre o desempenho motivador é o seguinte, que às vezes você tem um palestrante que ele está lá fazendo a palestra dele, mas você parece que a todo momento ele vai fazer uma pausa para que vocês fiquem, como ele é incrível. Então, na verdade, o cara não está palestrando, ele está ali querendo arrancar aplausos e elogios das pessoas. E o autor é bem enfático, ele fala que as pessoas percebem que isso pode funcionar nos primeiros 5 minutos da palestra. Mas depois a plateia vai começar a perceber que o cara não está dando uma palestra, ele não está te dando nada, ele não está te entretendo com nada. Mas na verdade ele está tentando chamar a atenção só para ele. Aí ele fala que a motivação não pode ser encenada. Ela é uma reação da plateia à autenticidade, à coragem, ao trabalho altruísta e aos conhecimentos genuínos. Ele fala até que a plateia se sente um pouco manipulada. Exatamente. Aí, essa primeira parte, a gente termina com essa frase, que é fácil falar pelos motivos, falar sobre os motivos pelos quais certos palestrantes fracassam. Mas como planejá-las para que dê certo? Tudo começa com um momento de clareza. Então, nós vamos falar agora, a partir dessa segunda parte, sobre alguns fundamentos para que uma palestra seja de fato boa. Então, o primeiro momento que a gente vai falar aqui é sobre a linha mestra. Lembrando que a Thaisa falou lá no começo, que uma palestra ela pode ser como uma viagem, né? Onde o palestrante ele vai ser guia turístico e as pessoas são os turistas. No caso, a linha mestra, vamos supor que vai ser um mapa que você vai dar para as pessoas. Então, quando você começar uma palestra, é interessante que você dê um mapa para as pessoas. Ou seja, as pessoas elas têm que saber para onde elas estão indo. Porque agora imagina, se vocês vão fazer uma viagem, vocês não sabem para onde vocês vão. Agora pense numa palestra. Será que é interessante eu sentar para assistir uma palestra e eu não sei sobre o que eu vou ouvir? Então, essa linha mestra, a gente vai falar aqui nos próximos slides, o que vem a ser de fato essa linha mestra, certo? Aí a gente trouxe essa frase aqui. Belos slides e carismas não fazem mal algum, mas se o palestrante não presenteia o público com algo que realmente é valioso, algo real e valioso, tudo que ele fez, na melhor das hipóteses, foi entretê-lo. Ou seja, ele está... As palestras TED, elas têm o intuito que não é entretenimento, é de você propagar conhecimento.
Então, por isso que isso aqui, essa parte aqui, ela é muito importante. É uma parte basicamente crucial que ele vai falar sobre durante todo o livro. É como se fosse a espinha dorsal. Podemos pensar na linha mestre também como se fosse a espinha dorsal, porque é ela que vai conectar tudo que você vai falar durante uma palestra. Como definir a sua linha mestre? O primeiro passo é saber o máximo possível sobre a plateia. Porque se a gente lembrar, lá no começo a gente falou que a linguagem é extremamente essencial. Então, para eu poder saber o que falar, eu preciso, saber o que vocês sabem. Quem são essas pessoas? Qual o nível de informação delas? O que esperam? Com o que se importam? Só se pode dar presente uma ideia a mentes preparadas para recebê-las. Então, basicamente, a gente só pode expor alguma coisa se vocês estão preparados para receber o que a gente está expondo para vocês, então, as ideias. Basicamente, essa é a ideia principal da linha mestra. É você preparar o público para aquilo que ele vai receber. Ou seja, ele tá consciente de todo o processo. Se a gente pensar isso na sala de aula, seria como, por exemplo, a diferença entre um professor simplesmente jogar a fórmula no quadro e o professor construir a fórmula com o aluno. Qual maneira você acha que é mais significativa? O professor simplesmente jogar a fórmula ou ele construir a fórmula? Eu acredito que construir a fórmula com o aluno, eles até se sentem mais inteligentes. Eu digo isso como uma experiência pessoal. Ano passado, dando aula lá no pré-vestibular, quando eu construí com os alunos as fórmulas de PA, da soma, o termo geral, os alunos se sentiram tão inteligentes, porque eles falaram, caraca, eu sei o que é generalizar, eu sei... Ou seja, mas era uma construção totalmente simples, eu parti de coisas totalmente básicas, que para eles foram muito simples. Isso fez toda a diferença depois quando a gente foi trabalhar. Então, isso que significa você preparar o seu ouvinte para o que ele vai receber. Um bom exercício consiste em resumir sua linha mestra em não mais de 15 palavras. Então, um bom exercício para as próximas palestras e seminários que a gente for fazer, quando vocês forem construir a palestra de vocês, tentem fazer isso. Será que eu consigo resumir a minha... Não resumir a palestra, lembrem, mas sim a linha mestra, ou seja, o que você quer falar para o seu público em 15 palavras. Confesso que eu não tentei fazer isso, mas é uma dica para todos. Aí, a próxima frase que vai linkar com a outra parte da palestra é: se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito uma carta. O que acontece? A gente sabe que as palestras TED ela tem uma característica. Alguém sabe qual é essa característica? 18 minutos. Pouco tempo, certo? Então, o que na opinião de vocês você acha que acontece? Se você tem pouco tempo para falar, você vai se preparar mais ou menos? Por que mais? Você não pode se perder, resumir e depois resumir mais uma coisa. Basicamente é isso. Então, o que a gente vai tratar aqui agora é exatamente dessa parte. Por quê? O autor do livro fala que essa frase aqui aparece com vários poetas, porque eles pensam que se você for fazer um discurso muito grande, qual é a diferença? Você não precisa se preparar tanto, você não precisa prever tanto o seu espaço. Agora, se você tem que falar em 18 minutos um assunto que é exatamente gigantesco, você tem que se preparar de forma adequada. Porque senão você pode acabar inchando a sua apresentação e se perdendo, passando do tempo e por aí vai. Tá, então a primeira coisa que você não deve fazer quando você está preparando uma palestra é fazer o contrário disso, no caso. O jeito errado de conduzir a sua palestra é incluir os fatos que você acha que precisa dizer, depois de reduzir o tempo dedicando a cada um delas. Ou seja, vamos supor que você vai dar uma aula, você tem que falar sobre 5 teoremas, certo? Você acha que você tem que falar 5 teoremas, sendo que você não tem tempo para falar de 5 teoremas, então você vai escolher falar 5 minutos de um, 5 minutos de outro, e vai falar 20 minutos do último. Mas pensem, faz sentido eu falar de um teorema em 5 minutos? Será que meus alunos vão entender aquele teorema em 5 minutos? Então, faz sentido isso, eu pegar todo aquele assunto, mas aí só reduzir o tempo? Então você tem que acabar optando por: eu preciso ver o que de fato eu preciso falar. Então, basicamente essa é a ideia, de você priorizar o que vai ser falado. Então, muita atenção. Para transmitir algo de interessante, você precisa reservar tempo para fazer pelo menos 2 dessas coisas. Uma delas é mostrar por que o tema é importante. Isso aqui faz toda a diferença.
Nesse sentido, o porquê que a pergunta está... por o que está tentando responder, que problema está tentando solucionar e que experiência pretende compartilhar. Então, notem que, às vezes você está numa palestra que você não consegue, você fica perdido, que você fica assim, para que ele está falando isso? Por que ele está falando isso? Então, quando pensarem em preparar uma palestra, tentem pensar nisso. Por que eu estou falando isso? Qual é o objetivo de eu falar isso? E a outra coisa é embasar cada argumento com exemplos reais, histórias ou fatos. No nosso caso aqui, aproveitando, dando uma aspas, a gente estudou isso na matéria de tópicos, que são as histórias, né? Que no nosso caso, para dar uma aula, às vezes a gente pode contar uma história que não necessariamente é um fato real, mas que pelo menos tem que fazer sentido com o nosso contexto do assunto e tem que fazer sentido para os alunos que também estão ouvindo. Porque não adianta, tipo, por exemplo, aqui a gente falar de Naruto e temos as nossas colegas que não sabiam nada sobre Naruto. Então, às vezes, pensar nisso na hora de dar um exemplo na sala de aula seja interessante, porque eu vou pensar, meu exemplo do Naruto vai alcançar todas as meninas? Vai alcançar todos os meninos? Então, a gente tentar fazer isso. Ou tentar contar 2 histórias, né? Porque aí você atinge uma parte que também dificilmente você vai conseguir atingir todo mundo com uma história só. Então, pelo menos ter 2 ou 3 histórias. Porque se pelo menos um ficar de fora, você ainda tem uma terceira história para poder conseguir juntar todo mundo ali. Então, eu vou falar um pouco sobre os jeitos certos de se fazer uma palestra, né? Para realizar uma palestra eficaz, você precisa diminuir a gama de assuntos abordados, reduzindo-a a um fio único e coeso, uma linha mestra que possa ser desenvolvida de modo adequado. Ao escolher uma linha mestra, você automaticamente filtra e elimina muita coisa. Ou seja, o ponto de partida para a gente que está pensando em fazer uma palestra é a tal da linha mestra, né? Porque quando a gente tem uma linha mestra bem definida, ou seja, quando eu consigo dizer para os meus espectadores aquilo que eu quero falar, fica muito mais fácil de eu pegar e juntar. Tá, eu quero falar isso, então o que eu tenho? Então você começa a juntar. É muito mais fácil interligar os assuntos quando tem uma linha mestra. E não ter os assuntos e depois criar a linha Exato. mestra. Assim que tiver sua linha mestra, você estará pronto para planejar. Assim que você tiver sua linha mestra, você estará pronto para planejar o que vai prender a ela. 5 ferramentas essenciais usadas por quem fala em público. A primeira é a sintonia. Faça contato visual desde o começo, por mais que eu não esteja fazendo com vocês. É muito importante. É muito importante vocês criarem laços com todo mundo que está te ouvindo e Isso vai falar ter também uma conexão, né? na outra palestra, né? Caso você tenha um pouco de desconforto de olhar nos olhos da pessoa, olhando no nariz, olhando no cabelo, porque a pessoa vai ter a sensação de que você está olhando para ela e não focar em uma pessoa apenas. Também teve esse exemplo, né? De algum palestrante, acho que foi o João que disse, não foi? Que falou, estava palestrando para um aluno só e ficou ali o palestrante e o aluno. Foi do momento. Foi ele que disse mesmo, gente. Foi o João. Então faça contato visual com todos. Exato, todo mundo, mais que eu não esteja fazendo. Mostre vulnerabilidade. Isso Então. pode parecer. Quer falar? Pode. Isso pode parecer um pouco. Sei lá, mostrar vulnerabilidade. É porque, pensem, imagine a gente ir numa palestra e você tá. A pessoa que está em cima está com todo o ar de que ele sabe tudo e que ele é o bom e vocês têm que dar graças a Deus por estar ouvindo eles. Não é uma piada para você. Então é nesse sentido que ele fala, porque muitas das vezes o palestrante ele se coloca no nível acima da plateia, ou seja, então isso causa um certo desconforto em quem está ouvindo, né? Sem contar que é muito bom ter essa relação de que todo mundo tem uma dificuldade, criar alguma coisa mesmo ali, que todo mundo, mesmo palestrante passando alguma ideia, é bom ele estar em contato com você. Na verdade seria mais adequado ele mostrar pessoalidade, né? Sim. Faça a plateia rir, mas não se contorcer. Então, gente, não é um circo. Não é pra fazer piadas
Lógico que todo tipo de risada que nem a gente fez agora é muito bom, vai descontrair todo momento tenso, que é uma palestra, mas não fazer isso o tempo todo, porque fica chato e ninguém tá ali realmente pra isso. Resfrie o ego. Então, ninguém quer saber se você é um bonzão, ninguém quer saber se Você estudou em Harvard. exato, ninguém quer saber nada do tipo, entendeu? Só quer saber Não quer se nem saber você... quem é você. Exato, só quer saber se você vai conseguir passar o que você sabe pra eles. Só isso. Não precisa ficar, nossa, eu sou bom, nossa, eu sei isso, nossa, eu sei aquilo. Ninguém quer saber É isso. na metáfora do Cicerone, né? Não precisa saber se ele fez o curso de Cicerone em Harvard. O que ele precisa saber é que faça a viagem e seja agradável, né? Exato. Exato. E conte uma história. Contar uma história é sempre bom, gente. Sempre vai envolver um exemplo, um assunto e sempre vai te manter no foco, basicamente. Eu devo fazer, alguns de vocês já viram, né? Mas eu devo falar sobre storytelling, né? Que é como que é uma lente para você ver várias coisas, né? Como que o cérebro humano está calibrado para ouvir histórias, né? Como que história é como gravidade, né? Tá o tempo todo a gente não percebe. Isso eu devo fazer em algum momento. E a última é evitar tocar em assuntos polêmicos. Ninguém vai querer discutir com você na hora da palestra. E pode gerar alguma polêmica com você expondo o que você acha sobre algum assunto que não tem nada a ver com a pessoa que está te ouvindo. E outra coisa que eu quero falar aqui é para não tentar fingir ser outra pessoa quando está na frente dos ouvintes. Eu vi até uma frase que eu quero falar para vocês, que eu ia falar no início, mas eu não falei, mas eu vou falar agora, que é importante. Que é o seguinte: seja como for, você tem uma coisa que é só sua experiência. Ou seja, se você mostrar o que você não é ali na frente, vão perceber e vão achar isso... vai incomodar, de certa forma. Então evitem o máximo de criar outra pessoa na sua cabeça quando você está aqui na frente. Não vai dar certo. Narração. Ao contar uma história no palco, lembre-se de 4 pontos principais. Fundamente um personagem pelo qual a plateia possa ter empatia. Construa tensão, seja mediante curiosidade. Intriga social, perigo real. Dê o nível correto de detalhes. Se for insuficiente, a história não será vivida. Se forem excessivos, ela se arrastará. Termine com uma resolução satisfatória, seja ela engraçada, comovente ou reveladora. Lembra um pouco os 3 atos do John Mayer, né? Ou seja, só para a gente não perder o que a gente está construindo, a sintonia, quando você... Não significa que necessariamente você vai numa palestra, fazer uma palestra narrativa e uma abordagem também de sintonia. Ou seja, você pode ou ter aquela abordagem de sintonia preenchendo aqueles requisitos, ou você pode ter uma abordagem de narração, mas mais na frente, mas já dando um spoiler, a gente vai ver que eu posso também misturar todos esses estilos, ok? Mas a princípio nós estamos falando de estilos distintos. A história precisa ser verdadeira. Ao montar sua palestra como uma história ou uma série de histórias interligadas, você pode aumentar em muita sintonia com os ouvintes, mas por favor, faça com que ela tenha significado. Explicação. Como explicar conceitos difíceis? 1. Parta do conhecimento que sua plateia possui. 2. Desperte a curiosidade em quem está lhe ouvindo. E 3. Apresente o conceito 1 a 1. Utilize metáforas e explore o assunto como exemplo. Ou seja, essa seria também uma outra técnica para você também fazer uma palestra, através da explicação, certo? Essa parte dos exemplos eu acho fundamental, né? Você vê muito textos que falam e não dá um único exemplo. É muito mais fácil para assimilar. Você ir para a palestra com vários exemplos, como o Carlos disse, né? Você dá um exemplo, a pessoa não entende, você dá outro, terceiro, estou entendendo.
Sempre bom ter exemplo na Ilustração ajuda. Sim. Metáforas, né? Uma metáfora. E agora eu vou falar da persuasão, que eu acho que tem um pouco a ver com a gente aqui, sendo licenciado de matemática, e até a linguagem que foi usada no próprio texto. Acho que todos aqui vão entender bem. Então, antes de construir ela, requer certo nível de demolição. Então, o que ele diz isso? Quando você pensa em persuadir alguém, logo vem à mente que a pessoa tem uma ideia e você quer convencê-la de outra coisa, certo? Mas, lembre-se que, quando você está numa palestra, você também não pode chegar botando o pé na porta, certo? Você tem que vir convencendo aquela pessoa ali de alguma forma, de forma que também vai fazer sentido para ela. Então, eu vou mostrar como que a gente pode persuadir uma pessoa em uma palestra. Aqui nós falamos sobre a persuasão. No caso, o dom de contar histórias pode ser parte fundamental na caixa de ferramentas de persuasão. Ou seja, como o professor acabou de falar, você ter os bons exemplos, você ter as boas metáforas ali, isso vai ajudar você quando você está tentando persuadir alguém de alguma coisa. O pessoal que estuda narrativa, né, storytelling, tem uma frase clássica que é assim: se você tem uma ideia, né, vinda de uma história, a única maneira de você tentar mudar isso é ter uma história melhor. Exatamente. É basicamente isso que nós vamos ver. Aí aquilo, nós vimos que para você conseguir persuadir alguém, você primeiro tem que você tem que demolir aquele conceito que a pessoa tem. Ou seja, muitas das vezes isso parte de um senso comum, né? Às vezes a gente está acostumado vamos pensar na gente como pessoas mais novas, a lidar com nossos pais. Nossos pais, às vezes, têm algumas ideias que não têm fundamento em nada, e às vezes você quer convencer ele, mas como convencer o meu pai e a minha mãe de uma ideia que ele aprendeu há 1000 anos atrás, com uma coisa que faça sentido? Então, eu quando li essa parte, eu me identifiquei muito, porque eu acho que eu uso isso muito com a minha mãe. Eu sempre tento ir perguntando para ela: mãe, isso faz sentido o que você está falando? Por quê? Aí vocês vão ver que eu estou usando com ela a lógica. E vocês vão ver que a lógica ela é uma ferramenta extremamente crucial quando você está usando de persuasão com alguém. Aí como fazer isso? Utilizando a razão. Ou seja, então a melhor coisa para você convencer alguém, para você persuadir alguém, é você usar a razão. Porque não tem como a pessoa argumentar. Se você apresenta os fatos para ela e aquilo ali vai implicar naquilo que você quer, como que ela vai discutir com você? A menos que ela não queira enxergar. Mas se você usar os argumentos, como diz o professor, eu adoro essa palavra, bem calibradinhos, não tem para onde ela correr. Então, como utilizar a razão? Primeiro, todo P vai implicar em algum quê? Ou seja, então a gente tem que mostrar à pessoa que se ela acredita nisso, isso aqui tem algum tipo de implicação. Então você vai começar a utilizar essa lógica para poder tentar desconstruir isso nela. E outra forma que você pode fazer, em vez de ser uma coisa mais direta, você pode também utilizar a redução por absurdo ou a contradição. Então você pode usar esses dois argumentos para convencer alguém de alguém. Alguém de alguma coisa. Você vai mostrando para ela algumas coisas e no final, isso aqui não é verdade? Isso aqui não é verdade? Então isso aqui é verdade. Porque tem como afirmações verdadeiras implicar algo falso? Tem como? Não, né? Então se eu tenho verdade, a implicação disso consta ser verdade. Então essa é uma das técnicas para você persuadir alguém, ou a redução por absurdo ou contradição. Aí outra técnica que a gente tem para persuadir é história de detetive. Então, nesse caso, o que a história de detetive vem a ser? É você brincar com a sua plateia de que vocês estão descobrindo alguma coisa, certo? Vocês vão dando elementos e o pessoal vai, como eu falei, a ideia de você construir a fórmula com o seu aluno. É tipo isso, que chega no final, quando o aluno descobre, no caso na plateia, você fazendo uma palestra, sendo algo que você quer falar, se torna muito mais interessante, porque a pessoa, você não fez sozinho, a plateia participou junto com você, os alunos participaram junto com você. Então, é isso que ele vem chamando de detetive. Aí ele vem falando, você começa a fazer um grande mistério, depois percorre um mundo de ideias em busca de soluções possíveis, descartando uma a uma até que reste apenas uma única viável. Ou, em vez de você ir descartando, você pode ir encontrando coisas até que no final você encontra o grande tesouro. Você vai enchendo as pistas até que no final do arco-íris está lá o pote de ouro.
Aí é aquilo. Vocês acham que todo mundo tem um raciocínio lógico calibrado mais direto? Nem todo mundo, certo? Então, para poder complementar essa ferramenta que a gente acabou de aprender, que é usar a lógica para poder persuadir alguém, é como utilizar, no caso, essa lógica. Então, você injetar um pouco de humor no início pode ser interessante, porque se você fizer essa questão de fazer a pessoa ir vendo, raciocinando a partir da lógica, mas de forma um pouco descontraída, ela vai na sua, que ela não vai nem perceber. No final, ela entendeu. Aí você pode acrescentar um caso real, você pode dar exemplos que sejam eloquentes, buscar o aval de terceiros. O que significa isso? É você falar assim, eu estudei isso lá na faculdade com o meu professor, porque as pessoas, pensando aqui na gente enquanto aluno de graduação que vamos dar aula para os alunos, quando a gente fala, eu aprendi isso na faculdade. Nossa, ele aprendeu na faculdade. Então, isso sempre funciona. Isso sempre funciona. E usar recursos visuais impactantes, ou seja, você usar a tecnologia para poder te ajudar na pessoa. Mas lembrando, meu objetivo é usar a lógica, mas eu posso utilizar esses artifícios aqui para que eu possa introduzir essa lógica e os meus espectadores possam assimilar isso de forma mais tranquila. Aí, uma frase final que ele diz que o raciocínio é a melhor maneira de construir um saber duradouro. Porque ele, quando está falando isso aqui no vídeo, ele fala que existem vários tipos de palestras lá gravadas e tal. Algumas têm muito sucesso, mas ele fala que as palestras que, no geral, são as palestras que têm algo concreto, mais conciso ali, são as palestras que vão usando a lógica, porque aquilo ali constrói uma coisa encorpada. Aí eu até lembrei um pouco disso quando eu li o livro quando eu li isso, eu lembrei do livro que eu li sobre filosofia da matemática, porque dos argumentos para quem acredita na existência dos objetos matemáticos é que a matemática ele é um dos nossos melhores mecanismos para adquirir conhecimento, né? E isso daqui vem totalmente de encontro a isso, porque ele está falando que o raciocínio, que em parte tem a ver com a matemática, é a melhor maneira de construir um saber duradouro, porque não tem como você negar o fato, porque isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, a implicação disso, logicamente, vai ser verdade. Aí, em 3 frases, falando ainda sobre a persuasão. Persuasão é o ato de substituir uma visão de um mundo por algo melhor. Ou seja, não necessariamente você persuadir alguém que você está certo e a pessoa está errada. Não, mas às vezes é trazer uma perspectiva que vai fazer, nesse caso, que a gente está falando de lógica, uma resposta que seja um pouco mais lógica. Outro disso que em seu cerne está o poder da razão, capaz de causar um impacto de longo prazo, que foi o que eu falei a respeito de que ele diz que as palestras que estão lá, no qual ele tem essa abordagem que vai utilizando a lógica, são palestras que eles acreditam que têm um poder de transformação muito maior do que qualquer outra. E em terceiro, que ele diz que a razão se mostra mais eficaz quando acompanhada de bomba de intuição. O que ele chama aqui de bomba de intuição é a questão da lógica, ou história de detetive, recursos visuais e outros mecanismos que propiciam plausibilidade, ou seja, que seja mais fácil de o seu público acessar. Se foda. E outra maneira da gente abordar uma palestra é através da revelação. Então, numa palestra baseada na revelação, você pode mostrar uma série de imagens de um projeto artístico novo que foi falado sobre ele, fazer uma demonstração de um produto que inventou, mostrar 50 fotos surpreendentes de uma viagem recente à floresta da Amazônia. Ou seja, quando a gente pensa aqui numa palestra que tem uma abordagem assim, de questão de revelação, você pensa numa palestra mais expositiva, certo? Aí ele vem falando lá que uma palestra baseada em revelação, elas são divididas em 3 categorias. A primeira categoria é baseada em imagens. Então, ele diz que geralmente quem usa essa tipo de abordagem de palestra são geralmente músicos, geralmente artistas plásticos, geralmente pintores, geralmente arquitetos, porque, querendo ou não, a arte deles, a essência, você consegue
demonstrar e tocar as outras pessoas através da imagem, certo? Então, por isso, as pessoas que seguem mais essa linha têm como costume abordar essa pegada de revelação. Outra de revelação é a questão da demonstração. O exemplo que ele dá aqui, por exemplo, supondo que algum de vocês inventou um robô que vai fazer alguma coisa. Então, nada melhor que na palestra de vocês demonstrarem isso, porque isso vai empolgar a plateia. Então, você fazer uma demonstração sempre é positivo também. E outra coisa, outra abordagem, outra categoria, seria a divisão de futuro. O que significa isso? Uma palestra de revelação, dando uma ideia de futuro, é quando você tem alguma coisa, você tem uma ideia e você vai mostrar para a sua plateia que aquilo ali pode implicar em uma coisa que está para além do agora, sabe? Que está para vir. Então, seria uma palestra com visão de futuro. Aí é aquilo que eu falei um pouco atrás. Assim eu vou enfatizar. De modo algum, as técnicas descritas aqui devem ser vistas como limitadoras. São ferramentas que ajudam a imaginar a melhor maneira de introduzir seu projeto construtivo na mente dos ouvintes. Selecione, misture, combine e aumente de modo mais eficiente e legítimo para a ideia que você quer construir. Alguma pergunta? Continua. Processo de preparação. Recursos visuais. Os recursos visuais devem se encaixar em 3 categorias: revelação, capacidade explanatória e apelo estético. Dicas básicas. A primeira dica é usar uma só fonte. A segunda é corpo 24 ou maior. Eu falei 24 e juro que não li o livro. Foi por experiência. Ele fala, perdão pelo erro. O tamanho da fonte, né? 24, sempre maior. Utilizar no máximo 3 corpos de fontes. Quando ele diz 3 corpos de fonte, ele está dizendo as alturas. Eu vou usar de 40 para títulos, 36 para não sei o quê e 28 para... Então nunca usar mais que 3, no máximo 3. Se for usar um texto sobre fotos, adicionar em uma área que seja mais legível. Sempre optar por contraste entre fundos utilizado e a cor da fonte. Nesse sentido, a palavra-chave é simplicidade. Ou seja, ele fala muito sobre isso, de que você não precisa... Porque às vezes a gente acaba... Eu tinha um pouco disso. Vou fazer com um fundo bonitinho, um fundo colorido, mas eu percebi que o foco é o fundo ou a palestra? A palestra, então ele fala, seja sempre simples. E sempre opte por contraste. Se eu vou usar uma fonte clara, vou botar um fundo escuro. Se eu vou usar um fundo escuro, eu vou usar uma fonte clara. Sempre, nunca combinar fundo claro com fonte clara. Sempre optando por esse contraste e, sempre que possível, prezar pela simplicidade. Veja a apresentação em uma tela grande. Para justamente a gente poder ter a ideia de que se aquilo que eu fiz, o tamanho da fonte que eu escolhi, de fato está acessível. Acrescente palavras e imagens a um slide mediante cliques. Tipo isso aqui que eu estou fazendo, em vez de eu jogar esse slide inteiro com todas essas informações, quando eu vou adicionando aos poucos a pessoa que está na palestra, porque pensa no seguinte, se eu estou botando um texto aqui, faz sentido que eu bote o texto e ignore o texto? E outra coisa que ele fala também bastante é que uma palestra não precisa de slides. Ele fala que pelo menos 1/3 das palestras TED Talks não tem slide nenhum, é só o palestrante falando. Então ele fala aqui, se você for usar o slide, que ele seja utilizado para te ajudar, que ele seja utilizado para poder melhorar a sua performance, e não para você deixar o slide lá e você está falando uma coisa totalmente diferente. Então ele sempre fala, você também acabou de falar, passa para o slide seguinte, e se você for falar uma coisa que não está no slide, bota o slide em branco no seguinte. Mas nunca deixe uma coisa que você já falou parada ali na tela, ok? Eu só voltei aqui porque eu estava falando do clique, tá? A transição nunca deve chamar atenção. No sentido de você botar efeitos. Porque tem gente que bota aqueles efeitos de cascatazinha, é o que ele fala. Né, que vai pra trás, O diferencial e o dinâmico da palestra é isso aqui, ó. Você deu clique, a resposta é automática. Quando você bota efeito, aí tem aquele tempo de...
dinâmica. Então do isso acaba que minuto. tira um pouco a dinâmica até do que você está falando, né? Sim, o foco basicamente fica sendo o slide, não o que você está falando. Exato. Todo mundo fica prestando atenção, né? Sim, A vai animação. Envie. O da Amanda tinha um que ficava assim. Envie os arquivos para organizadores do evento e leve consigo um pendrive com a apresentação completa e seu vídeo em separo. Ele sempre faz isso, você sempre faz isso. Ele fez isso na oficina que a gente foi, levou um montão de coisa para não dar, se desse problema, tivesse lá em mãos, para não acontecer nada de errado com o slide. Só para vocês perceberem que essa segunda parte, essa terceira parte da palestra, a gente está falando de uma coisa mais prática, né? De questão de equipamentos, como que você pode seguir e o que ele falou. Isso aqui são apenas dicas, não é nada engessado. Ah, você quer botar uma letra clara com fundo claro? Você pode assumir o risco, mas ele está te dando as dicas de palestras que são muito bem sucedidas, quais são o padrão que eles vêm seguindo. Mas vocês sempre podem fazer ele da forma como vocês acharem melhor. Isso. Teste, o humano e o técnico. Nesse caso aqui, o teste humano que ele diz é você treinar a apresentação. Então sempre treine a apresentação, seja para alguém, seja na frente do espelho. E o teste técnico é você ter a oportunidade de testar o equipamento antes de você apresentar a palestra, para não chegar lá você ficar aconteceu um imprevisto, ok? Então isso é sempre aconselhar. E por último, a gente vai falar mais algumas coisas, mas para encerrar essa parte prática, o que nunca se deve fazer. Nunca use bullets nos tópicos. Evite a todo custo. Ou seja, aquelas letrinhas enfeitadinhas, o pergaminhozinho, a bandeirinha, sempre preze pela simplicidade. Não use travessões no início do texto. Resista ao sublinhado e ao italiano. São difíceis de ler. Prefiro o negrito. Como a gente falou, resista. Não significa que vocês não possam fazer. Eu, por exemplo, nesse slide eu usei bastante itálico. Mas a fonte que eu escolhi, o itálico, não ficava extremamente deitado. Então a leitura era muito simples. Então por isso que eu usei. Então sempre que... Não significa que vou pegar aquilo ali e minha palestra vai ser maravilhosa. Não necessariamente. São dicas de como que possa ser boa, certo? Sombreado às vezes melhoram a legibilidade, sobretudo no caso de textos em cima de fotos. É quando você tem aquelas fotos e você bota tipo uma Uma marquinhazinha sombrinha d'água atrás para poder trazer mais para frente o texto. Então sempre que você for usar uma imagem, botar um texto em cima, usa essa marcazinha d'água que Ajuda. fica Mac. Não use vários recursos tipográficos na mesma linha. Ou seja, você usar fontes diferentes, certo? Roteirização. Decorar ou não decorar? Boa pergunta. Basicamente. Gente, não é pra decorar. O certo é você treinar antes, você saber o que você vai falar, ter um roteiro e ser natural, sair e não ficar decorando o que você vai falar, porque fica chato, fica metódico, fica uma coisa que não sai naturalmente. Papel, você tá deve estar lendo pra todo mundo. Exato, então não é recomendável. E Não é. se vocês lembrarem, ele dá essas. Ele vem falando aqui, mas lembra lá agora eu até esqueci o nome da palavra. O conceito da espinha dorsal que eu falei, qual é o nome? Linha mestra. Linha mestra. Ou seja, a linha mestra ajuda exatamente nisso aqui. Porque quando você define aquilo que você quer falar para o seu público, você está definindo para você mesmo. Então, se você sabe o que você quer falar, você só vem juntando os elementos. Aí você não se perde, aí fica até muito mais fácil para você poder treinar e sai muito natural. Exatamente, até você ensaiar, mesmo que seja pro nada, já melhora esse treino seu. Então fica muito mais fácil de você expor o que você quer para todo mundo se você treinar. Até porque se você não parar para treinar, vocês estão me ouvindo. E eu dediquei tempo o suficiente para vocês me ouvirem, para falar para vocês o que vocês têm que me ouvir. Fica meio, não fica 100% bom, já que vocês estão dedicando tempo para mim e eu não dediquei tempo nenhum para vocês. Então é bom ensaiar e treinar, sim. Não decorar. E a última dica é como não encerrar uma palestra.
Aí ele veio trazendo algumas frases, aí eu recortei apenas 2. Uma dessas seria: bem, meu tempo acabou, eu vou ficando por aqui. Aí ele traz o comentário: como assim? Você tinha muito mais para dizer, mas não pôde continuar porque não soube se organizar? Então, são algumas frases que ele trouxe como exemplo de que dá a entender outra coisa. Não é só o Fox ser um bom jeito de terminar? Entendi? Não é só o Fox. Isso é tudo, pessoal. Outra forma seria: vou encerrar com este vídeo que resume meus argumentos. Não. Nunca termine com um vídeo. Termine com você. Porque se você começou falando, você também deve terminar falando, certo? Então, a gente deixou em branco porque eu queria falar umas coisas sobre o livro. Pra eu estar aqui agora falando pra vocês, foi só por causa desse livro, porque eu não ia estar aqui. Eu ia estar super nervosa, todo mundo viu quando eu fiquei muito nervosa. Então esse livro basicamente me ajudou a estar falando, mesmo que pouco, mesmo que não olhando diretamente pra vocês, mesmo que fazendo tudo de errado que não é pra fazer aí. Mas ele me ajudou a estar aqui, a pelo menos controlar um pouco da minha ansiedade. E as dicas que tem nesse livro eu usei, que tem uma boa que eu vou passar pra vocês, que eu até escrevi aqui. Antes da apresentação... Não sei se está escuro. Antes da apresentação, você precisa controlar sua ansiedade, tentar ficar mais tranquilo e seguro para que você consiga expor suas ideias. A dica é controlar sua respiração, se concentrar nela, relaxar a mente, ficar calmo e tentar encontrar algum modo para que não se preocupe com o que você vai falar, já que você tem um roteiro, você só tem que seguir o roteiro. E eu fiz exatamente isso para estar aqui na frente para vocês. Então foi muito bom ter lido esse livro, foi muito bom contar essa experiência para vocês e ter tido a coragem de estar aqui, porque eu realmente tenho esse medo de falar em público e não teria tanta coragem se não fosse o livro. E só para reforçar o que eu falei no início, né, a retomada de que falar em público muitas das vezes está associado a não saber o que falar e nem saber como falar. Então eu acredito que se a gente seguir algumas dicas dessas que foram apresentadas, nós vamos nos sentir um pouco mais preparados, porque eu digo pelo menos por mim, eu sou um tipo de pessoa que fico mais tranquilo quando eu consigo estar num ambiente que eu controlo. No caso, quando eu tenho um pouco de controle sobre aquela situação ali, eu fico mais calmo. Isso em vários sentidos da minha vida, até em questão de relacionamento. Se eu sinto que eu tenho controle emocional das minhas emoções, eu fico mais tranquilo. Sim, pode dar merda? Claro, pode dar merda. Mas se eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu consigo ficar mais tranquilo. Então, acho que eu mesmo, numa palestra, se você sabe o que você quer falar, exatamente, você está utilizando um recurso de forma mais adequada possível, aquilo 100% vai ser? Nunca vai ser. A gente mesmo cometeu algumas coisas que não dava. Que estava escrito ali, não faça. Mas mesmo assim, como ele falou, quer dizer que tudo que está ali é uma regra, é um martelo? Não, mas vocês podem tentar seguir aquilo ali de forma como ele te ajuda. Então, tentem se organizar, tentem, a partir de hoje, pensar nessa questão da linha mestra de o que eu quero dizer, onde que eu quero chegar. E a partir daí, você monta a sua apresentação. Inclusive, a minha apresentação sobre filosofia, eu vou fazer agora pensando nisso, porque eu saí botando um montão de coisa. Tipo assim, eu tinha um montão de coisa para falar e saí colocando um montão de slide. Agora eu já pensei, agora depois de ler o livro, eu refleti. Então eu tenho que pensar no que eu quero falar, para depois pensar em que apresentação eu vou fazer. Então... Sem contar também que só vai acontecer de você seguir tais dicas a partir da prática. Não adianta nada você não ter prática do que você está fazendo. Então só vai surgir depois da prática. E é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Muito bem.